Olá, seja bem-vindo a mais um programa, o Despertar da Consciência. Para despertar a nossa consciência, ao meu lado, Sebastião Camargo. Tudo bem, seu Sebastião? Tudo bem, eu não sei se eu estou desperto, mas aqui estamos, né, com a presença do telespectador, que com certeza vai nos tornar desperto nessa parceria aqui com a TV Mundo Maior. É uma gratidão imensa por estar aqui mais uma vez. Sebastião, para colorir mais o programa de hoje, nós viemos mais uma vez com este uniforme, né, do programa O Despertar da Consciência. Verde não é a cor do meu time, não o favorito, mas é a cor do Brasil, então estou muito contente de vestir essa camiseta. E eu quero saber, quem quer vestir uma camiseta dessa cor, ou preta como a sua, ou como as outras que a gente vestiu nos outros programas, pode procurar aonde? Aqui em São Paulo mesmo, é o 0 Operadora 11 2455 8138. Só ligar para esse telefone, a pessoa vai apresentar as cores que já está vendo aqui nos programas, é só escolher o tamanho, a cor, etc. e fazer a sua aquisição. Tá ótimo. O programa de hoje tem o tema Transformismo e Evolução. Senhor Sebastião, como é que se transforma ou como se forma a matéria tangível? Isso é muito simples e, às vezes, ao mesmo tempo, muito complexo. Então, quando na questão 30 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona se a matéria era composta de um único ou de vários elementos. Aí a resposta foi de um único elemento primitivo, e exatamente o princípio inteligente do universo. E fazendo uma viagem agora de frente para trás, recuando, na questão 29 ele pergunta se a matéria a matéria se era ponderável, se podia medir, se podia pesar e etc. Ele falava, a matéria que você conhece, tangível, sim, mas não a matéria sutil que está longe de conhecer, que formam a base do fluido universal. Então essa matéria antes é o que nós chamamos de fluido, a energia universal. Ao condensar-se em forma de matéria mental, ela vai gerar os elementos subatômicos, desde os elementos que nós chamamos de bósons, leptons, bários, mesons e outros, e até a formação da síntese de todos eles, que nós chamamos de energia nêutron, para ficar mais fácil, a energia que nós chamamos de princípio vital. A energia nêutron sofre esse transformismo, essa metamorfose, e transforma-se num próton. O próton libera parte da sua estrutura, gerando o elétron, e forma-se o primeiro átomo tangível da matéria densa. E a partir daí, é só a união desses elementos para a formação dos demais. Porque se pegarmos um átomo de hidrogênio simples, ele tem um próton, um elétron. Mas se pegarmos 4 hidrogênios simples, aparentemente ele tem 8 elementos, não é isso? Sim. 2, etc. Mas o hélio, que seria o segundo elemento do sistema periódico, ele só tem 6. Aí nessa individualização, 4 entidades atômicas de hidrogênio simples, libera-se 2 elétrons, eles se tornam livres, 2 prótons se transformam em nêutrons, elementos para dar a base, e está ali o hélio. O segundo elemento, você olha para ele, parece é um único ser, mas composto de 4 seres menores. E assim é o processo de evolução. Senhor Sebastião, eu já vi a palavra espírito escrita de 2 formas, com o E maiúsculo e com o E minúsculo. Qual é a diferenciação? Nós fizemos quase que esse tratado, né, no início do livro. Quando nós falamos de espírito com E minúsculo, nós estamos falando do princípio inteligente desde o fascículo inicial até ele se transformar no pré-humano. Então, até ali nós vamos chamar de princípio inteligente com E minúsculo. Assim que humaniza, que individualiza-se, aí nós mudamos para o E maiúsculo, só para facilitar a didática, para facilitar a compreensão, porque é exatamente assim que entendemos. Então, o espírito com E maiúsculo é aquele que ainda não se individualizou, não se humanizou, não chegou a essa forma que nós estamos manifestando agora. Que é o espírito desencarnado, por exemplo? Não, o espírito desencarnado é um ser que já individualizou, ele permanece com E maiúsculo. Só esses que estão fazendo a trajetória desde os fascículos de luz iniciais, que se une para formar a matéria elementar, que se une para formar a energia universal, matéria mental,
mundo subatômico, o universo dos fluidos em si, o princípio vital, o princípio atômico, molecular, celular, até chegar ao ápice do reino animal, ainda entra no pré-humano, ainda com esse E minúsculo, a hora que adquire a razão e humaniza, assumindo a forma humana, encarnado ou não, E maiúsculo. O espírito já pronto para seguir o rumo à angelitude. Que é o nosso caso. É o nosso caso. No livro o senhor fala também sobre matéria elementar e também sobre matéria sutil. O que são essas matérias e se existe uma diferença entre as duas? Quando a gente chama de matéria sutil ou matéria primitiva, na realidade nós estamos querendo dizer psiquismo divino, a matéria primordial da qual esse fascículo de luz tiver a sua origem. Quando a gente chama de matéria elementar, é a união desses princípios formando algo já mais abrangente. Matéria elementar, que na realidade é a origem onde está nascendo os elementais, a força da criação, ou a força criadora em toda a criação. E a união desses elementais em origem na matéria elementar é que forma a energia universal. E a metamorfoseação desta matéria universal, ou dessa energia universal, é que gera ou transforma-se na matéria mental e assim sucessivamente. Por exemplo, quando o senhor fala sobre matéria primitiva, como a gente pode descrever essas matérias primitivas? Vamos, de outra vez, de frente para trás. Se dissociarmos um átomo físico, que na realidade é uma energia condensada, se fôssemos olhar dentro dele, nós vamos ver, em potencial, a energia nêutron, na maioria, com exceção do hidrogênio simples. E se formos mergulhar dentro da energia nêutron, nós vamos ver ali o princípio vital. E se formos olhar nas entrelinhas, nós vamos ver os elementos subatômicos ali, mergulhados, sintetizados. E se olhar na estrutura dos elementos subatômicos, claramente nós vamos ver a matéria mental que se coagulou para constituí-los. E se olharmos dentro ou detidamente nesta matéria mental, nós vamos ver ali a origem da energia universal. E se for colocar uma lupa nessa energia universal, vamos ver nas suas entranhas, na sua estrutura, a matéria que nós chamamos de matéria elementar. E se for olhar nas unidades da matéria elementar, vamos perceber a união dos princípios inteligentes. E estes, se olharmos detidamente, vamos ver que eles se originaram dessa matéria sutil, dessa matéria primordial, que nós chamamos de psiquismo divino, que nós chamamos de o evangelho, de amor, ou vários nomes para um mesmo elemento. Quando o senhor fala sobre elemento subatômico, o que significa? Os elementos subatômicos são incontáveis os nomes, mas eu costumo dizer só alguns para não confundir, que é o chamado bósons, os mesons, os létons, os quarks, os bários, e tem uma infinidade de outros elementos subatômicos, que são as partículas que vão constituir, os quarks também são pertencentes a essa família, que vão dar origem à energia nêutron, à energia próton, os elétrons. Então, todo esse universo de seres pequeninos que, em se unindo e se especializando, vai formar os átomos da matéria física que conhecemos. Sr. Sebastião, eu tenho percebido que a cada página do livro, a cada capítulo, existe muito da ciência. O que a espiritualidade, o espiritismo, a gente pode encará-lo como uma ciência, não só como uma religião? Religião ele nunca foi e nunca será, isso eu garanto a você. Já de antemão, isso baseado em Allan Kardec e em seus continuadores. O espiritismo é uma ciência de observação, uma filosofia de estudar para poder investigar e um código de ética e moral que nós chamamos de o Evangelho do Cristo. Então, ela é uma filosofia que por meio dela nós conseguimos o conhecimento da situação, é uma ciência onde nós podemos testificar se o conhecimento levado a efeito funciona, então uma ciência de investigação, de observação e investigação e comprovação, e depois um código de comportamento, uma conduta, ali, como Allan Kardec mesmo dizia, melhor do que uma crença é uma boa conduta. Então ele dizia mais ou menos assim: o Espiritismo é uma
filosofia com bases científicas e consequências morais. As consequências morais era a vivência do Evangelho do Cristo. Então, como Viana de Carvalho sintetiza, é mais ou menos assim. O Espiritismo, na visão de Viana de Carvalho, é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Então, conforme está na questão 148 do Livro dos Espíritos, ele é o mais poderoso auxiliar da religião. Aí muda. Ele não falou das religiões, como rótulos. Da religião no sentido global. Cada religião tem a sua origem no Evangelho do Cristo. Nós temos a nossa base, o nosso modelo e guia em Jesus e em seu Evangelho. Então, o Espiritismo ele tenta estudar, compreender e aplicar o Evangelho do Cristo, que é toda o seu foco, toda a sua essência. Por isso, ninguém consegue entender o Evangelho sem pensar. É filosofia. Ninguém consegue comprovar se esse pensamento dá certo na prática sem cientificar-se disso. Vamos dar um exemplo. E nós podemos adentrar no outro bloco, se for o caso. A indulgência não é uma virtude? Virtude colocada em ação não é o Evangelho? A indulgência tem a capacidade de atrair, de acalmar e de reerguer. Como entender isso sem ciência? Porque eu estabeleço um pensamento onde a indulgência não vai interessar pelos seus defeitos, mas sim por suas qualidades. E quando eu quero fazer isto, eu desenvolvo em meu universo algo chamado de piedade. Com a piedade, porque está embutida nessa virtude de indulgência, eu entro no teu universo. No que eu entro no seu universo, eu te atraio para o meu cenário. E com essa atração, eu vou um pouco além. Com a compaixão, eu faço um mapeamento do teu universo para entender quantos potenciais você já tem para sair da situação. E com isso eu te acalmo, porque eu mostro para você os seus próprios potenciais. E com o amor, vai dar um pouquinho, depois a gente desconta no outro, aguenta um pouquinho, só mais 30 segundos. E eu crio todas as condições para que o ser, você ou qualquer um saia da situação. Por isso que ele ilumina e liberta a consciência. Mas depois a gente troca em miúdos. Isso mesmo, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com esse assunto e outros daqui a pouquinho.